Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que o açúcar vicia. Para a gente entender um pouquinho essa questão, é importante a gente saber que as nossas papilas gustativas, elas começam a se formar quando a gente está lá dentro da barriga das nossas mães. Isso mesmo, o que a sua mãe ingeriu na gravidez, durante a gravidez, vai influenciar no seu paladar depois na fase adulta. E também é muito importante a gente pensar na primeira infância, né? A criança ali, o bebê até os 2 anos, também estão com as suas papilas gustativas sendo formadas. Por isso que a orientação geral hoje em dia é de não oferecer açúcar a bebês, né, a crianças até 2 anos. Na verdade, ninguém precisa muito do açúcar, né? Mas antigamente a gente acabava oferecendo açúcar muito cedo e muito açúcar, e hoje a gente já sabe que isso acaba prejudicando. Então, pense antes de oferecer aquela balinha, aquele docinho para aquela criança. Isso não é nada saudável, né? Então, a gente tem as papilas gustativas e o açúcar, ele tem uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor, que a gente sente aquela sensação de prazer. A gente acaba liberando esse neurotransmissor também em outras atividades, como atividade física, no próprio sexo também a gente acaba tendo essa liberação de neurotransmissores. E o que acontece? Quando a gente come muito açúcar, a gente tem essa liberação. Só que quanto mais a gente aumenta esse consumo, menos a gente vai liberar esse neurotransmissor. E é por isso que cada vez a gente precisa de quantidades maiores de açúcar para ter aquele mesmo nível de prazer. E por isso que a gente fala então que as pessoas ficam viciadas, porque elas precisam cada vez de quantidades maiores para ter aquela mesma sensação de prazer. Então, essa é a regra de por que ele vicia, né? É o mecanismo de como ele vicia. Então, a gente tem vários fatores que levam a esse consumo excessivo, a essa vontade de comer doce, né? Entre elas, a gente pode associar como um hábito mesmo. Muitas pessoas acabam uma refeição salgada e têm o hábito, eles partem para o hábito de comer um doce. Então, como sugestão para trocar esse doce, eu sempre ofereço a opção de comer uma fruta, que acaba tendo uma quantidade de frutose, de açúcar também, né? Essas pessoas que estão muito acostumadas. Então, escovar os dentes logo após a refeição também tira aquele gosto do alimento, e aí a gente quebra esse ciclo vicioso, essa associação que a gente faz depois de um alimento salgado ter que comer e ingerir um alimento doce, né? Muitas vezes essa vontade, essa busca pelo doce, ela está associada como uma recompensa mesmo. Então a gente está com deficiências nos neurotransmissores, né? A gente está se sentindo mais depressivo, a gente está se sentindo mais triste, mais chateado, e a gente vai buscar uma recompensa na comida, como a gente já falou lá naquele vídeo anterior dos tipos de fome, né? Então realmente é legal a gente parar, pensar e observar por que eu estou buscando esse doce, né? E tentar trocar, fazer uma outra atividade que também te dê prazer. É importante vocês entenderem que não tem problema a gente sentir prazer com o alimento. Isso é saudável. O problema é quando a pessoa só busca o prazer no alimento. Aí é perigoso, porque realmente as escolhas de alimentos que vão liberar mais dopamina geralmente são esses alimentos que não são tão saudáveis. Mas não tem problema você sentir prazer, buscar prazer, isso é normal. O problema é quando você só busca prazer na comida. Então, tente se descobrir, né? Descobrir uma atividade que também lhe traga prazer, uma atividade física, né? Fazer algum jogo, alguma coisa que também traga prazer fora da comida, tá certo? Muitas vezes essa busca pelo doce, ela vem em decorrência de uma glicemia alterada, uma glicose, uma insulina alterada. Então a gente tem que estar atento também a esse fator, porque o doce, ele é a forma mais rápida do corpo captar energia. Então quando a gente tem uma queda muito brusca nos níveis de glicose, como eu já expliquei para vocês também nos vídeos anteriores, o cérebro acaba percebendo essa falta e ele quer combustível rápido, porque ele fica preocupado, né, em faltar. Então a gente tem essa tendência aí a buscar alimentos doces. Então a gente tem que ficar atento também quais são as nossas escolhas alimentares ao longo do dia. Isso é bem importante. Então, como sugestões aqui, né, essa autoobservação, em qual é o momento que eu consumo esse doce, por que eu consumo esse doce, eu realmente gosto, ele é um hábito, eu estou buscando uma recompensa, ou é uma fome fisiológica, eu fiquei muito tempo sem comer e o meu corpo está pedindo, né, realmente um açúcar, é bom a gente tentar entender o que está acontecendo. E como dica em geral, eu oriento a ter essa redução aos poucos, tá? Porque as pessoas que estão acostumadas com grandes quantidades de açúcar e elas simplesmente param de uma hora para outra, pode dar um efeito, tipo uma abstinência mesmo, e a pessoa sentir muita falta, e daí quando for consumir níveis muito elevados de açúcar. Então, por exemplo, se a pessoa prepara um café e adoça o café na garrafa, não adoça mais a garrafa, tenta adoçar na sua xícara, começa colocando, né, 2 colherinhas, vai diminuindo para uma, vai diminuindo para meia, vai substituindo pela canela, pelo cacau.
são estratégias que a gente consegue, assim, ir cortando aos poucos. Dietas muito severas, muito restritivas em carboidratos, elas acabam também dando essa vontade maior, então não compensa. Então, o ideal é a gente ter uma dieta equilibrada, né? Se você tem dificuldade, o ideal é procurar um nutricionista que lhe aconselhe e que consiga te ajudar a montar um plano equilibrado. O consumo também dos carboidratos refinados, como eu falei, ele vai aumentar essa necessidade, essa vontade do açúcar, porque a gente vai ter aquele pico glicêmico, a gente vai ter quedas bruscas e a gente vai querer buscar rapidamente uma fonte de energia. Então é importante a gente evitar uma alimentação rica em carboidratos refinados. A outra sugestão é a prática de atividade física, né? Eu costumo falar que é normal, é comum e que a comida ela é um ótimo aliado contra a ansiedade. A gente está ansioso, a gente vai lá, come alguma coisinha, né? Claro, com moderação. E que o exercício físico, a atividade física, é um dos principais recursos que a gente tem antidepressivos. Então, quando a gente alia bons hábitos alimentares com atividade física, a gente consegue aí ter um controle de ansiedade, de estresse, né, ficar numa boa. Então, essa atenção é fundamental. Aumentar a ingestão também de alimentos ricos em triptofano, porque ele é um cofator, ele é um aminoácido que ele é fundamental para a produção de serotonina, que também é outro neurotransmissor, que quando a gente está com esses níveis baixos, a gente acaba sentindo mais vontade fisiológica mesmo do doce, né? E então esses alimentos são amêndoa, a quinoa, ovos, queijos, grão de bico, atum, lentilha. Então tentar sempre ter um aporte adequado desses alimentos para manter os níveis de triptofano adequados. E claro, controlar, né, o estresse, a ansiedade, a gente vai falar também um pouquinho como a alimentação pode atuar nisso num vídeo mais pra frente, mas esses são os fatores chaves, assim, pra gente prestar atenção por que esse vício, né, entender o porquê e tentar se desvencilhar dele, porque tudo em excesso faz mal, né, então fica essa dica pra vocês. Até mais!